Nós, irmãos, temos estudado sobre o texto sagrado, acerca das Escrituras. Nossos homens têm nos conduzido nessas lições de base, aprendemos sobre a revelação e seu revelador, aprendemos sobre este registro da revelação que é as Escrituras. É importante nos lembrarmos desse detalhe. A revelação, quem é? Como aprendemos? Cristo é a revelação. O que é a palavra? O que é a Bíblia? O registro da revelação. Vimos que o exercício destes termos guarda um papel didático também objetivo. Não há problemas em chamarmos a palavra de Deus de revelação, fique tranquilo, mas a intenção de entendermos que Cristo é a revelação, Deus o Pai, o revelador, e o Deus Espírito Santo, aquele que aplica a revelação. Logo, a revelacionalidade, essa palavra sempre fica um tanto diferente, mas é a revelação aplicada ao nosso coração, é como podemos ter acesso à revelação do Pai revelador que é Cristo. E este acesso nos é instituído através da revelação especial, do registro especial da revelação à Escritura Sagrada. Nós aprendemos que Deus se manifesta, você vai se lembrar desse texto, Romanos 1, foi lido na ocasião. Deus se manifesta sua eternidade, seu poder, seu divino poder, seus atributos. O que são atributos de Deus? Quem me lembra? Me cita alguns. Deus é amor. Deus age de maneira amável. Também, né? Até age, mas ele não age com amor, com favor. Ele é o amor. Mas qual outro atributo nós temos? Onisciência, onipotência, benevolência. Qual foi o outro? Justiça. Deus não é justo. Nós, se na misericórdia de Deus os alcançados, podemos agir com justiça. Deus não é justo. Deus é justiça, de onde todo ato justo deriva, de onde todo aspecto que podemos exercer e entender e perscrutar, ele o é por natureza, em essência, em totalidade. É por isso que tudo que Deus faz, ele é absoluto amor, absolutamente justo. Deus é amoroso, justo, benevolente, benigno, inclusive nas ordens que vimos no texto de nossa pastoral. Deus é sempre todas estas coisas. Em essência, nós somos em aspecto, e por vezes entender e perscrutar a essência se faz um tanto desafiador. E como Deus demonstra isso? Segundo Romanos 1, no mundo criado. O homem, dotado de intelecto e criatividade, pode olhar para o mundo, pode olhar para a natureza, pode olhar para a criação e o que ele pode descobrir? Não apenas que Deus existe, ele pode inferir o eterno, ele pode inferir sobre seu divino poder, ele pode perceber os atributos de Deus, como, por exemplo, a sua justiça no mundo criado, das coisas criadas. Só que o homem escolheu a mentira no lugar da verdade, a criatura em lugar do Criador, do texto que lemos, e foi legado à ignorância. Foi legado a si mesmo, preso em si mesmo, quando, pensando ser sábio, se fez louco. Trata-se de um texto muito importante. E é por isso que é necessário, para que alcancemos a Cristo, para que conheçamos o caminho da salvação estabelecido em Jesus, para que não apenas sejamos resgatados por Cristo, mas possamos olhar o mundo criado e, de fato, agora, munidos pelo Espírito, perceber nas coisas criadas tudo o que o Senhor, através delas, se manifesta. Precisamos de uma revelação diferente. Chamamos a revelação da criação de revelação natural. Para alcançarmos, para sermos alcançados por Cristo, precisamos da revelação especial. E este registro especial da revelação é a palavra de Deus. É a Bíblia. Nós também vimos que o homem por si mesmo, sem o Espírito, fica entregue a si mesmo. E, portanto, esse registro precisa ser algo maior do que homens. Maior do que a visão e a perspectiva de homens. Vimos que se trata de um livro muito plural. Muitos são gêneros literários, vamos ver mais sobre isso. Muitos
São seus autores, mais de 40. Entre 3.000 e 3.500 anos, datas de registro. Autores que possuem estilos particularmente diferentes. Escolaridade, por assim dizer. Nós temos homens do campo, homens do gado, homens da colheita, redigindo o texto. Nós temos profetas da casa de profetas, da escola de profetas, treinados e versados na doutrina, na teologia, na interpretação do texto, escrevendo. Nós temos poetas sábios, treinados com os mais variados estilos de poesia. Nós temos homens obstinados, temos homens centrados, temos mais dinâmicos e alegres, outros emocionados, entristecidos. Temos a mais ampla variedade de autores e estilos. E nós ainda vamos responder essa pergunta nas próximas lições, mas já citarei apenas como a Bíblia chegou a ser formada. Porque ela tem 66 livros, como nós sabemos que são apenas estes, porque outros ficaram de fora. Porque há algumas Bíblias, como a Bíblia Católica Romana, que tem mais livros, porque apenas eles. Porque a cristandade ao redor do mundo não tem também outros livros. Como podemos saber? E a primeira resposta é a unidade absoluta de maneira literária, gramatical, contextual e aplicativa deste texto. Autores tão dinâmicos e tão espalhados no tempo, de escolaridades tão diferentes, de estilos tão diferentes, escreveram em unidade textual. O texto continua com o seu enredo, o seu propósito e a comunicação entre estes livros de maneira tão objetiva, tão refinada, tão profunda e abrangente, que podemos ter a absoluta certeza em serem estes seus definitivos, em ser este seu definitivo conteúdo. Mas a gente vai gastar mais tempo falando dessas coisas. O que eu quero lembrar, para chegarmos ao assunto de hoje, é o que vimos em nossa última aula. Por que essa unidade foi possível? Porque se trata de um registro inspirado. Hoje o Renan pode responder. Inspirado. O que é inspiração? Nós aprendemos com o Renan na semana passada que cremos na inspiração verbal plenária. Que isso quer dizer, não se preocupe com os termos técnicos, quer dizer que dentro do estilo de cada um, o Espírito Santo lhes entregou o que foi registrado, lhes inspirou, lhes compeliu, lhes preparou e conduziu a este registro. Palavra a palavra, não há palavra equivocada, não há termos em desencontro. A intenção que produziu essa harmonia é sobrenatural. Por mais que o registro seja humano, dentro do estilo e das particularidades, das singularidades de cada autor, trata-se de um texto inspirado. O que é o texto inspirado? O texto autógrafo, aquele que foi grafado pelo próprio autor. Daí o autógrafo, o termo, né? Aquele que foi registrado pelo autor original. Nós não temos esse texto à mão. Nós trabalhamos com versões desse texto. Inclusive, a fidelidade do texto é garantida através dessas versões e nós vamos aprender por quê. Nós vamos aprender como identificar isso. Nós vamos aprender um pouco mais desta ciência a que chamamos manuscritologia. Como estudamos e entendemos sobre os manuscritos, sobre os registros sagrados. Falaremos mais sobre isso. Mas a minha intenção hoje é falarmos sobre algo que acompanha de maneira íntima a inspiração. Porque os homens que foram inspirados, como eu disse, foi do registro autógrafo, ou seja, apenas os autores do texto sagrado. Nós não somos, não seremos, nem ninguém o será inspirado.
É um dom objetivo, exclusivo a uma função que cessou. Nenhuma nova revelação, nenhum novo registro há de compor este que está completo. Nenhum novo profeta, sacerdote e rei há de servir como testemunha deste registro, uma vez que o Cristo está vivo e ocupa tal encargo. É ele o último profeta, bem como o mediador, o último sacerdote, no exercício, no pleno exercício de seu reinado. Somos súditos deste rei. Então não se levantará outro para propor o registro, uma vez que o último que assim o fez permanece sobre ele. Mas abra sua Bíblia comigo, na primeira epístola de Pedro, no primeiro capítulo, no verso 13, e mantenha aí a sua Bíblia aberta. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 13, eu lerei até o verso 15, você deixa aí a sua Bíblia aberta, porque apesar da inspiração ser um dom passado, cessado, ela por diversas vezes pode ser confundida com outro dom, inclusive mencionado na semana passada, a iluminação. Nós podemos ser iluminados. Tal qual a inspiração, a iluminação é uma ação do Espírito Santo de Deus. É o direcionamento que ele dá, que ele traz. É como, lembra Deus revelador, Cristo a revelação? O Espírito, a gente pode dizer agora, é a iluminação. Quem nos dá a conceber, a conhecer, a compreender, a aplicar e, é claro, a viver os termos aprendidos nesta palavra. Não importa o quão erudito, acadêmico, filosófico, intelectual possa ser o proponente da leitura do texto, se ele não for instado, arguido, exortado e dirigido pelo Santo Espírito de Deus, toda a compreensão cultural, textual e contextual da Escritura não se reverberarão em transformação. Apenas a iluminação do Espírito pode fazê-lo. Diz Pedro à igreja assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Eu vou ler esse verso de novo, porque é o verso mais importante dessa sequência. Por isso, cingindo, vestindo, assumindo o vosso entendimento, se revestindo, compreendendo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Irmãos, há muitas verdades, é claro, neste texto, mas duas delas gostaria de destacar com ênfase. A primeira, que devemos ser sóbrios e esperar na graça. Isso, veja que Pedro não falou na circunstância de alegria, na circunstância de tristeza, na circunstância de entendimento e compreensão de toda a realidade, nas circunstâncias de dúvida. Pedro disse que devemos ser sóbrios e esperar inteiramente, absolutamente, onde? Na graça. Quando? Sempre. E exclusivamente. A ideia do inteiro é absoluto, é exclusivo. Você não se resguarda na graça, você não se mantém sóbrio, equilibrado. Você não se mantém contente em nada mais, a não ser absolutamente a graça do Senhor. Veja que isso não quer dizer que você não possa ter planos, ter desejos, procurar
colocar os seus sonhos diante de Deus, procurar satisfazê-los, procurar experimentar conforto, não tem nada a ver com isso. O texto está dizendo que isso não pode ser a sua prioridade. E que nada deve afligir ao seu coração. A presença ou não da realização dos seus sonhos, nada deve afligir o seu coração, porque você está inteiramente, sobriamente, por causa do entendimento que você se revestiu, de que você foi cingido. Você deve esperar assim na graça. E essa graça, o segundo intento mais importante do texto, está sendo trazida a nós através do quê? Da revelação de Jesus Cristo. Há um caminho através do qual e no qual podemos alcançar este conhecimento, podemos nos revestir deste conhecimento que nos torna sóbrios e capazes de esperar inteiramente na graça. E o único caminho de analisar este registro inspirado e obter este resultado é debaixo da instrução e da iluminação do Espírito Santo. Irmãos, quantas vezes, quantas pessoas, quantos de vocês não gostariam ou já não buscaram ouvir a voz do Senhor? Estar ligado, entender e compreender a vontade de Deus. Quão mais fácil seria, se os irmãos se lembram, né? Fica na escola, lembram-se disso? Quão mais fácil seria ouvir a voz objetiva do Senhor, que diria, hoje não, ou agora sim. Mas nós não estamos falando de obedecer comandos. Estamos falando da transformação da realidade do coração, da natureza do coração. Estamos falando de uma disposição, portanto, natural de vida, que resulta desta transformação especial. Não estamos falando de um regime normativo. Meu irmão, já sabemos, não cumprimos a lei, quebramos a aliança, não somos capazes de tanto. Cristo cumpre a lei, Cristo cumpre a aliança, Cristo cumpre a punição que era nossa do exercício desta aliança e estende a promessa que ele recebeu a nós. A obra aqui é dele, não é sua. O que você oferece, o que você experimenta, é resultante daquilo que o Senhor fez, daquilo que Cristo fez e de antemão preparou para que nelas pudéssemos andar, como diz o texto de Efésios. Estamos falando, irmãos, que coração compungido, contrito, não apenas mente afiada e erudita, alcança iluminação. Isso não elimina em nenhum grau o seu compromisso intelectual. Deus lhe deu um livro. Um livro para ser examinado, investigado, com ele mesmo inquirido, por ele mesmo explicado. Não apenas para ser lido. A Bíblia não é jornal. Não é notícia. Sequer é um registro puramente histórico. A Bíblia não fala sobre homens do mundo antigo, sobre grandes exemplos do mundo antigo. Podemos olhar para estes homens e encontrar exemplos de conduta? Sim. Mas é este o propósito da sua presença no texto sagrado? Não. A Bíblia tem um único protagonista, se assim podemos dizer. Afinal, a revelação, a Bíblia é o registro da revelação, e a revelação é seu protagonista, o Cristo. Eu gosto de usar, e já usei entre os irmãos, a expressão que a narrativa bíblica é a história das ações de Deus, através das ações do homem na história. Ela acontece no espaço-tempo, ela tem um contexto com a história do mundo. Mas o Senhor não intervém na história, Ele é a história.
Ele é a força motriz, sem a qual nada poderia acontecer. Em nenhum aspecto, em nenhum lugar. Quando olhamos para a Escritura, quando olhamos para Davi e Abraão, para estes com quem Deus fez aliança, estamos olhando para o Senhor da aliança, apesar daqueles homens. Vimos, por exemplo, irmãos, que mesmo homens insuficientes e pecadores podem experimentar na graça do Senhor muito mais, ser muito mais. Eu quero dar um exemplo, já que falamos de família, de aliança ainda hoje. Há um livro nas Escrituras, que é exclusivamente voltado a ensinar homem e mulher sobre como viver um casamento na presença do Messias, sobre como desfrutar da intimidade, da sensualidade e da profundidade que só um relacionamento com Cristo, com o Messias, pode proporcionar. É o livro de Cântico dos Cânticos. Seu autor, seu poeta, que olha para este tema, e só no nome do livro a gente já vai saber, o considera o mais relevante dos relevantes, afinal é o cântico de todos os cânticos, a notícia de todas as notícias. Este homem que pôde viver um casamento maravilhoso, redimido, com esta única mulher. Não teve só uma mulher, né? Quantas mulheres teve Salomão? Todo mundo falou certo, apesar dos números diferentes. É por isso. Ele casou-se com 700 princesas. 700 princesas. E tinha um harém com 300 concubinas. 1000 mulheres. No mínimo, meu irmão, ele se deitou uma vez com todas elas. Especialmente as princesas. Afinal, as núpcias fazem parte da cerimônia celebrativa do casamento no mundo antigo. É mais ou menos a metade ou o final da cerimônia acontecer as núpcias. Então, nem que seja só no dia do casamento, aconteceu. Isso é pecado, meu irmão. Eu não preciso dizer, não. Nem preciso demonstrar as consequências sobre essas grandes tentações que Salomão se deixou levar por sexo, dinheiro, poder, e como ele nos ensina no livro de Eclesiastes, de tudo experimentou e permitiu-se experimentar de todas as coisas para procurar proveito na vida, e ele encontrou, ele mesmo diz, não há proveito na vida. Nada realmente satisfaz. Tudo é vaidade, disse ele. Também já expusemos todo este livro, entendemos este texto. Mas até um homem como este, idólatra, promíscuo e, portanto, incrédulo, pôde encontrar, na devida condição de seu arrependimento, na devida condição de olhar para o Messias e encontrar, na verdadeira sabedoria, o verdadeiro caminho, enquanto seguiu pecando, porque sua esposa, nós não sabemos o nome dela, chamamos ela Sulamita, porque é o apelido que ele deu para ela. No hebraico, trata-se, Sulamita significa o nome de Salomão no feminino. Ele viu ela e falou, ela sou eu, e botou o nome dele nela, no feminino. É só isso. Igual o homem fez no jardim. O varão chamou a mulher de varoa. Foi só isso. Ela sou eu, carne da minha carne, osso dos meus ossos. Vai chamar igual eu. É o que Salomão fez. Uma conotação natural. Então nós não temos o nome dela. Sulamita não quer dizer que ela vem do sul. Né? Quer dizer que, como vimos, ele reconhece a si mesmo nela. Mas ela foi a sua esposa de número 69. Ele casou com mais 631 depois. Ele não parou de pecar. E ainda não havia entendido o que entendeu ao fim de sua vida quando escreveu Eclesiastes. Ainda assim, este homem foi não apenas participante de uma graça tão maravilhosa que é um casamento redimido, mas este homem também foi inspirado por Deus para celebrar o registro sagrado. Não é a nossa insuficiência ou suficiência, pretensa suficiência, que nos conduz ou prepara
para o caminho do Evangelho, mas a nossa dependência de Deus. O pai deste rei Salomão, o pai dele, rei Davi, desejou mulher que não era dele, tomou mulher que não era dele, mulher de um general que lhe era fiel, bom general, bom lutador, e ainda assim, a desejando mais para si, ela ficou grávida, e ele procurou trazer esse general para casa, porque ele estava na guerra. Mas ele mandou ele voltar para casa para quê? Para mandar ele para casa, quem sabe ele se deitava com a sua mulher, e agora o filho que é de Davi pudesse ser tido como filho dele. Só que esse general tão fiel que era, inclusive estando ainda em condição de guerra, foi para casa? Ah, não. Não foi para casa. Então Davi teve uma outra ideia, uma ideia muito mais santa. Vamos botar ele na frente da batalha, bem debaixo ali das primeiras linhas, porque certamente, como fiel que ele é, né? Como bom soldado que é, vai com ímpeto avançar e vai morrer. Davi armou para que ele morresse. Davi prevaricou para matá-lo. E Davi o matou. Seu filho morreu. Davi tomou Batseba para si. Então outro filho lhes nasceu, e é este Salomão. Geralmente, quando olhamos para Davi, pensamos, cara, show demais, fiel, bonzinho, humilde. Não se lembre também que também é Davi, que quando Deus lhe ordena que não faça o censo, que não celebre a sua glória em Jerusalém, o que ele faz? O censo. Para encher seu coração em soberba. E ele é punido por isso. Deus, inclusive, lhe dá a oportunidade de escolher sua punição, né? E ele escolhe. Mas é só ele que é punido por isso? O reino é punido por isso. Mas por que, então, um homem como esse é chamado pela Escritura Sagrada de um homem segundo o coração de Deus? Por que este homem e não o outro? Por que nenhum dos profetas, como Moisés e Elias, profetas tão famosos? Por que Davi? Ora, a resposta é muito simples. Na oração de Davi, que podemos nos lembrar, são muitas, mas essa eu gostaria de lembrar. Além de prontamente confessar o seu pecado diante do Senhor, fugir da aparência do mal, mas sim estar sujeito ao erro, cair, confessar seu pecado, procurar a presença do Senhor em sua famosa oração, clamando para que Deus não retirasse dele o seu espírito, a presença de Deus, o Espírito de Deus. Estamos falando de uma disposição natural de humilhação, de contrição. Estamos falando da nossa disposição de buscar a instrução do Senhor, portanto, a iluminação do Senhor. De buscar na sua palavra o fortalecimento, a sobriedade e o entendimento que só dela pode vir, como no texto podemos ler. Deus nos convoca a ser santos. Ele é santo, somos o seu povo, disse o texto, precisamos ser santos. Se você ler Efésios capítulo 1, vamos ver que fomos escolhidos, eleitos, para sermos santos e irrepreensíveis. Essa é a nossa função, esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo. E o caminho para sermos santos, o caminho para sermos irrepreensíveis, porque Ele é santo e porque assim nos ordenou, é, cingindo o nosso entendimento, sermos sóbrios e esperar inteiramente na graça. Não é porque a iluminação é um dom do Espírito Santo, uma ação premente do Espírito Santo, que não devamos investir
na nossa disposição intelectual, na nossa disposição de entendimento. Não é simplesmente, vamos lá, tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade. O que isso significa? Aí você lê esse trechinho, pronto. Senhor, me dê graça, estou indo para o trabalho. Isso não é cingir de entendimento. Isso não é estabelecer relacionamento com a palavra de Deus e isso estabelecer relacionamento com Deus da palavra. Não. Sim, o ensino do Espírito através da iluminação é extraordinário, é espiritual, mas você já tem um compromisso anterior de estudar essa palavra. Você pode dizer, pastor, mas eu oro todo dia para que o Espírito me ilumine e continuo não entendendo o texto, mas nunca estuda o texto? Não vai rolar não, meu irmão. É necessário analisá-lo, estudá-lo, estreitar. Veja, primeiro, se é para você ter relacionamento com o livro, como é que você tem um relacionamento com alguém sem intimidade, sem constância? Tia Beth disse que esse mês é um mês muito especial, né? E para mim é mesmo. Inclusive, hoje, né, é aniversário de minha esposa, então para mim já basta. Mas temos uma outra data ainda importante no mês de maio para nós, é o dia 17, está longe não, está chegando. Porque nesse dia fará, 17 de maio, 12 anos, onde aprove o Senhor estabelecer entre mim e esta mulher um relacionamento. E este relacionamento é preenchido, esta intimidade que temos é preenchida com presença, constância, com paciência, com pureza, temperança. Como de qualquer casamento na presença do Senhor deve, e no Senhor encontra para ser. Mas se isso não for investido, pode ser colhido. Bora viver daquilo que nasce na natureza. Meu irmão, se você não plantar, você vai conseguir regularmente colher para lhe suprir, para lhe sustentar? Não tem como. O Senhor pode abençoar a colheita, pode ter boas chuvas, pode dar bom fruto. Você não planta sabendo que vai dar certo. Você planta no devido entendimento deste ser o melhor solo, as melhores condições, esperando o momento das chuvas. Mas se algo acontecer, a chuva não vier, praga aparecer, você vai colher? Não. Circunstâncias podem ser inesperadas, podem acontecer. Mas isso não elimina a necessidade de preparação. Não está certo? A presença iluminada do Espírito a nosso favor, a nos instruir com sabedoria, não elimina o nosso esforço em preparação de estudar o livro, de criar relacionamento com ele, intimidade com ele. Há necessário investimento a acontecer em tempo, prioridade. Mesmo quando você não entende, não quer dizer, não entendo, beleza, fica assim mesmo. Claro que não. Se o texto diz que você tem que examinar, é para você entender. A gente não entendeu de primeira. Então vamos buscar mais ferramentas para melhor compreensão. É por isso, inclusive, que um dos meios de graça é o ensino da palavra, é a exposição da palavra, para que você possa ser alimentado e ferramentado e então entender. Todo este exercício, meu irmão, não é retórico, ele não é absolutamente extraordinário. Em maior parte, ele é ordinário. O nosso lidar com as Escrituras, com um livro tão surpreendente, com essa verdade absoluta de Deus, tão extraordinária, nosso lidar com este livro é ordinário, é cotidiano, é constante. Porque se não for, não poderemos desfrutá-lo. Ele é o caminho para ser sóbrio e conseguir esperar na graça.
Ele é o caminho para produzir o entendimento que nos revestindo dele, nos cingindo dele, poderemos desfrutar isso. Admitir a sua inspiração, buscar a sua iluminação, sem o diligente esforço de que por ele já nos foi demandado, é não avançarmos em seu entendimento. É necessário expandir, meu irmão, a nossa prática intelectual. E o cristão recebe iluminação não apenas para o entendimento das Escrituras, mas uma vez iluminado neste entendimento, ele exerce essa iluminação em todo e qualquer aspecto. Inclusive, por exemplo, eu preciso resolver aqui um problema no meu trabalho. Um cristão cingido deste conhecimento é iluminado para resolver este problema, esta questão no seu ofício. Isto serve para absolutamente qualquer esfera da vida. Uma vez cingidos desse entendimento, podemos e nada mais necessitamos do que esperar na graça, porque o revestimento que este Espírito e esta iluminação nos traz, nos capacita todo o mais. Inclusive o exercício intelectual. Ou seja, você insiste em aprender, em estudar, em capacitar-se para aprender, é iluminado, compreende e, por causa dessa iluminação, melhor consegue estudar, melhor consegue analisar, melhor consegue compreender, mais iluminado é. Meu irmão, é uma espiral de conhecimento que só avança. Mas é necessário constância. Você que já aprendeu língua, talvez alguém aqui saiba falar outro idioma, talvez o inglês, que seja o mais básico. Você já viu que se você não praticar, vai embora? Não fica na sua cabeça? Você viu que se você não praticar, literalmente, a gente fala, nós estudamos aqui os textos originais, hebraico, grego, entre outros idiomas do mundo antigo, como o latim, para poder melhor tratar de teologia, tratar do texto sagrado. Não, se a gente não estuda dia sim, dia não, isso aqui, sumiu. Você aprendeu do seminário e foi embora. Há muitos antigos, inclusive ministros, que não mais conseguem utilizar o exercício da tradução do texto original porque não praticou. Claro que as ferramentas de hoje em dia são muito mais simples. Por exemplo, estou aqui à minha mão, tenho aqui uma Bíblia aberta, né? Abri a Bíblia hoje aqui. Além da Bíblia aberta aqui no meu iPad, eu tenho todos os manuscritos do Mar Morto. Tenho versões do texto do hebraico, do grego, variantes, mais de uma versão. Hoje o acesso está muito fácil. Quando que alguém, né, nas gerações passadas, podia ter acesso a tanta informação assim? Pensa lá em Calvino, que com 23 anos de idade já tinha 66 livros escritos, porque ele comentou todos os 66 livros da Bíblia, os analisou inteiros, olhando nos idiomas originais, com 23 anos, meu irmão. Com 23 anos, hoje em dia, tem gente que nunca leu um livro sequer. Você, cristão, não tem essa licença. Você é o povo do livro. Você compõe as fileiras do povo do livro. Você precisa investir neste entendimento. É por isso que nossas crianças estão lá em cima, aprendendo a ler, a conhecer. Por isso que quando alguém, e os últimos foram aqui, Renan e Rayane, apresentaram Braia diante do Senhor. E uma das coisas que eles prometeram foi ensiná-lo, não apenas as Escrituras, ensiná-lo a ler, para que possa aprender por si, enquanto instruído por eles, a verdade da palavra de Deus. E este não é e pegar esse compromisso não é, a gente garante que a gente vai mandar o Brian para a escola. Não tem nada a ver com isso, não. É muito mais do que isso. Isso é vital. O Espírito Santo pode nos iluminar, mesmo quando nos sentimos defasados, mesmo quando estamos destituídos, não entendendo. É claro que pode. O que estamos dizendo é que nós não podemos abdicar de uma função demandada do Evangelho e esperar inteiramente na graça, sem ter se cingido de entendimento nenhum. Vai esperar o quê? Que graça? Por quanto tempo? Até apertar um pouco mais o seu pescoço? Aí você pula fora?
Porque esse é um efeito natural na maioria dos cristãos. Enquanto tudo vai bem, enquanto você está com seus cargos na igreja, seu emprego está ali, você aparece, você se alegra, abraça o coleguinha, que é muito bom. Mas aí, de vez em quando, eu estou encostando nessa caixa, gente, vou chegar para cá. Mas aí, quando o cerco aperta, o que você faz? Pede para sair do cargo que tem? Já não sente mais aquele contentamento? Ah, hoje eu estou muito cansado, hoje eu não estou muito bem. Já não se sente iluminado. E as coisas mudam de figura, o mundo muda de cor. Isso acontece, meu irmão, por um único e singelo motivo. Não estás revestido, cingido do entendimento que promove sobriedade e inteireza na graça. E ele vem da revelação do Senhor. Essa é a simples verdade do texto. Não podemos falar do texto sagrado como temos aprendido, de sua origem, de sua forma, de sua inspiração, sem nos lembrarmos de que somos nós também responsáveis do exercício de seu uso. Que somos nós, no Senhor, iluminados ao exercício de seu uso. E que não se trata de um livro qualquer. Não se trata de uma dinâmica de leitura qualquer. E não poderemos aprofundar nosso entendimento, cingir-nos deste entendimento, como teremos nas próximas lições, se não o fizermos nesta disposição. Alguma pergunta, queridos?